Em 1 Crônicas, capítulo 15, todo o capítulo vai falar sobre a restauração da presença de Deus na nação de Israel por meio da Arca da Aliança. Quem já ouviu falar da Arca da Aliança, levante a mão, diga amém. A Arca da Aliança foi feita como símbolo da presença de Deus, que era colocado no Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote podia tocar e ali adorar o Senhor. E a Arca da Aliança representava a presença de Deus, o sinal de Deus na vida do povo. É tanto que quando o povo de Israel saía para a guerra, os sacerdotes levavam a Arca da Aliança nos ombros, e aonde a Arca da Aliança passava, na frente dos soldados, ali significava que Deus iria na frente do povo de Israel. E quando o povo de Israel de fato estava vivendo a presença de Deus, e essa arca estava de fato levando a presença de Deus, todas as guerras eram conquistadas. O povo de Deus não perdia nenhuma guerra quando a Arca da Aliança estava sendo considerada nas guerras, porque a presença do Senhor era representada pela Arca da Aliança, e os sumos sacerdotes levavam. Então eu queria que você olhasse para quem está do seu lado, só para a gente começar a antecipar alguma coisa aqui. Diga para quem está do seu lado: você hoje é a Arca da Aliança. Diga: é através de você que a arca vai levar a presença de Deus. Diga: você é a arca. É sobre você que a presença está hoje. Amém? Então vamos ler aqui o que Davi faz, porque Davi, quando começa a reinar em Israel, ele já não tinha o privilégio de ser respaldado pela presença de Deus por meio da arca. A arca foi perdida, ou melhor, foi tomada do povo de Israel, na época em que o sacerdote Eli é quem realmente estava em eminência em Israel. A arca estava na casa de Deus, e por causa do pecado dos filhos de Eli, do próprio Eli, Deus permite que os filisteus peguem a Arca da Aliança e levam. E quando o rei Saul foi estabelecido rei, foi ungido o rei de Israel, já não tinha mais a Arca da Aliança em Israel. E passa o reinado do rei Saul, e não há uma preocupação em trazer a Arca da Aliança. Davi é levantado rei, e por muito tempo Davi vence as guerras sem a Arca da Aliança. Mas havia no seu coração um desejo de trazer de volta a arca, porque essa arca representava a presença de Deus. Davi, embora um homem ungido, cheio do Espírito Santo, ele sentia falta da arca para todo Israel. Ele, como rei e como alguém íntimo de Deus, era cheio do Espírito Santo, era cheio da presença, mas faltava algo que pudesse liberar a presença para toda a nação de Israel, que Deus fazia isso por meio da Arca da Aliança. No capítulo 15, versículo 1, diz que a arca é levada para Jerusalém. Eu vou estar lendo aqui na tradução NVI. Depois que Davi tinha construído casas para si na cidade de Davi, a cidade de Davi, você sabe, era Belém. Quem sabia disso? Belém é a cidade de Davi. Ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre a seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado. Davi estabelece os sacerdotes, dá um pontapé inicial. Vamos lá, vamos buscar a arca de volta. Quando chegamos, passa todo esse processo, quando chegamos no versículo 25 em diante, já é o momento em que eles vão trazer a arca. Assim, com grande festa, Davi, as autoridades de Israel e os líderes dos batalhões de 1000
foram buscar a arca da aliança do Senhor que estava na casa de Obed-edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. Como que foi isso? Primeira vez que Davi tentou trazer a arca da aliança, não deu certo, porque eles trouxeram de maneira errada, não consultaram o Senhor. Moisés havia estabelecido que para carregar a arca da aliança, deveriam ser os sacerdotes, levando a arca da aliança aqui no ombro. Usava, não é, as varas e pendurava a arca e eles levavam. E Davi tentou trazer a arca numa carroça, num boi. Aí os bois foram passando, a carroça entortou, parecia que a arca ia cair. Um sacerdote foi lá e tocou para segurar a arca, o fogo de Deus tocou a vida dele e ele morreu. E Davi disse: nós não somos dignos de levar a arca da aliança, leva para a casa do profeta, ou do sacerdote Obed-edom. E quando a arca ficou na casa de Obed-edom, diz a Bíblia que meses depois, toda a casa dele prosperou. Pegaram a arca, colocaram no telhado da casa, e toda a cidade onde Obed-edom habitava, prosperou. Aí Davi disse: nós temos que trazer a arca, porque a arca representa a presença de Deus que prospera a nação. Precisamos trazer para o local onde se define a bênção. Você sabe que numa nação, o lugar onde Deus mais atua para liberar para toda a nação é o local onde os governantes estão, ou o presidente, ou o rei. Por que muitos homens e mulheres de Deus e grupos grandiosos vão para Brasília, vão orar ali na Praça dos Três Poderes, de frente à esplanada dos ministérios? Por quê? Porque o que Deus faz na nação, geralmente Ele faz via o local onde as cabeças pensantes, os administradores da nação estão. Por isso que é importante a gente orar pelos presidentes, pelos deputados, senadores, governadores, para que por meio deles e por meio do local onde eles estão discutindo e decidindo projetos, Deus possa abençoar toda a nação. Posso ouvir amém? Importante também pincelar aqui que nós, eleitores, nós cidadãos que temos a nossa obrigação e direito de votar, devemos também examinar se aqueles que estão competindo a cadeira da eminência têm, no mínimo, inclinação no coração pelos princípios de Deus. Se não são pessoas que vão lutar contra os princípios da palavra. E aí precisamos avaliar para ver em quem vamos votar. Porque depois nós vamos orar por essas pessoas e pedir que Deus use a vida delas para abençoar a nação. E seria incoerente, não seria pecado orar mesmo assim, mas seria incoerente eu que voto em alguém que é contrário aos princípios da palavra, depois ficar orando contra ele. É importante que a gente decida desde antes em quem a gente vai votar. Porque quando a gente estiver orando: Senhor, usa fulano de tal, usa o presidente, porque nós confiamos nele, nós acreditamos, nós votamos, então respalda e usa a vida dele para abençoar toda a nação. Amém, queridos? Próximo domingo é votação de novo, é isso? É isso? Então, pelo amor de Deus, cumpra o seu papel em oração, discernimento, e vamos fazer a nossa parte, colocar alguém na eminência, que tem um mínimo de inclinação. Não precisa ser evangélico. Deus não está querendo levantar um pastor, Deus está querendo levantar um administrador que tenha uma visão, que se compactue com os princípios da palavra de Deus, que pense na família, que pense na sociedade como um todo. Então, porque é a partir desse local que Deus abençoa toda a nação. Eu não sei se você já viu um vídeo de uma mulher ministrando, uma coreana, ensinando sobre interceder pela nação. Ela que já viu e tem visto e acompanhado o avivamento da Coreia do Sul, e ela ensina lá que nós devemos, antes de orar por nós, todos os dias, orar primeiro pelo presidente, para que Deus use a vida dele para toda a nação. E eles, lá na Coreia do Sul, todas as igrejas, pentecostais, avivadas, tradicionais, todos, sem exceção, todas as igrejas entenderam sobre fazer a oração da madrugada. E todas as igrejas entenderam a importância de orar pela nação. Quando a igreja ora pela nação, Deus guarda a igreja em paz, livre da perseguição, e prospera toda a nação. E uma nação próspera
é uma igreja próspera, amém, queridos? Sem resistência. E hoje a Coreia do Sul é um dos países que mais envia missionários, principalmente para os lugares proibidos. O David Yong-cho, Po Yong-cho, o líder de uma das maiores igrejas do mundo hoje na Coreia do Sul, ele já perdeu muitos missionários enviando para a Coreia do Norte, um país fechado que não aceita missionários, e ele tem enviado, como a sua igreja e muitas outras igrejas na Coreia do Sul, enviado missionários que vão para as missões lá na Coreia do Norte, se despedem das famílias, dos familiares, praticamente na certeza de que não voltarão, e muitos têm sido decapitados, porque a Coreia do Norte é fechada para o Evangelho, mas Deus está quebrando cadeias, e vai derramar um grande avivamento na Coreia do Norte, em nome de Jesus. Assim como todos os países fechados, porque o Evangelho vai ter que entrar em todas as nações. Não há uma promessa que uma nação se converta totalmente, mas uma promessa que todos em todas as nações escutem sobre o Evangelho. Então as cadeias têm que quebrar, as resistências têm que quebrar, porque o Evangelho tem que ser liberado e pregado para todas as nações. Eu posso ouvir amém? Posso ouvir um glória a Deus? Vamos orar muito pela nossa nação, para que a nossa liberdade religiosa continue, e que Deus use essa nação como celeiro de missionários para todos os confins da terra, em nome de Jesus. Davi entendeu a importância de trazer a presença de Deus para o palácio, para o local onde se liberava a bênção para toda a nação. O versículo 25 em diante diz assim: assim, com grande festa, Davi, as autoridades de Israel e os líderes dos batalhões de 1000 foram buscar a arca da aliança do Senhor, que estava na casa de Obed-edom, como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança. Então foi sacrificado para o Senhor 7 novilhos e 7 carneiros. Quando Davi percebeu que Deus estava aceitando a maneira como os levitas, os sacerdotes, estavam trazendo a arca, ele se alegrou. Ele disse: Deus está permitindo a gente trazer a arca, Deus está permitindo, Deus está nesse negócio, então vamos fazer um sacrifício para o Senhor. 7 novilhos, 7 carneiros, e começou uma grande festa, amém? Davi se alegrou. Versículo 27. Davi vestia no manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos, e Kenanias, chefe dos músicos. Sabia que já tinha louvor, igual você vê aqui, melhor, muito mais gente tocando naquela época. Davi tinha uma visão de adoração tremenda. Davi vestia também o colete sacerdotal de linho, e todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor. Todo Israel, a nação toda, irmãos, estava envolvida nesse maravilhoso evento. Todo Israel estava acompanhando, não é, a arca da aliança do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, aos toques de liras e de harpas. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E aconteceu que, ao ver o rei Davi dançando e celebrando, ela o desprezou em seu coração. Será que você não é alguém que se constrange em dançar na presença de Deus, porque existe uma Mical na sua vida? Uma Mical que fica olhando para você, observando para atrapalhar você? Eu queria dar um pouco de destaque nessa questão aqui, da maneira como Mical, uma das esposas de Davi, ela recebe essa atuação dele. Nós podemos ir para 1 Samuel, 2 Samuel melhor, conta mais detalhadamente, e eu vou aqui ler só para expor um pouquinho desse coração perturbado, atribulado de Mical. Capítulo 6 de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16, diz assim: aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Diga comigo, janela. Diga, janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Versículo 20 em diante, 2 Samuel 6, 20. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Olha a expressão que ela traz de correção, de crítica para Davi. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei,
perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da sua família, da família dele. Quando me designou soberano sobre o povo de Israel, sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Palavra do Senhor. Aleluia, oh glória. Nesse primeiro texto que nós lemos em 1 Crônicas 15, eu tenho algumas coisas que eu aprendo nesse texto, eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é sobre a importância da presença de Deus. A presença de Deus é importante para a nossa vida. A presença de Deus foi importante para o povo de Israel. A presença que é trazida por meio dessa arca. Eu já antecipei que a arca somos nós. Davi era um homem que dava importância à presença de Deus. Davi era diferente de Saul, você sabe. Quando Saul era rei, e ele foi corrigido pelo profeta, e o profeta diz: você perdeu, Deus está tirando de você a unção de rei, Deus está tirando de você a eminência, foi rasgado o seu reinado. Sabe o que a Bíblia diz que Saul fez? Ele reagiu priorizando a coroa, priorizando o título de rei. E ele disse para o profeta: profeta, me honre diante do povo, para que o povo não me abandone. Eu preciso continuar com status, eu preciso continuar sendo rei desse povo, eu preciso continuar com prestígio diante do povo, me honre diante do povo. Essa foi a reação do rei Saul. Quando Davi, de igual modo, peca, quando Davi vacila, quando Davi peca diante de Deus, Deus também usa um outro profeta para falar com Davi. E quando o profeta corrige Davi, ao invés de Davi pedir para o profeta guardar a reputação dele diante do povo, a reação de Davi foi diferente. Ele disse: pequei contra o meu Deus. E ele se humilhou, foi jejuar e orar. E Davi dava tanta importância à presença de Deus, que nesse processo de restauração, de arrependimento, uma das falas de Davi foi: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, e não me lances fora da tua. Quem de nós, quando somos corrigidos por Deus, quando de repente recebemos uma palavra de sentença, de que se não mudarmos, Deus vai rasgar de nós o nosso chamado, quem de nós nos preocupamos com a presença de Deus? Tem muita gente que quando peca, fica preocupado, sabe com o quê? Com as maldições que vêm. Será que agora eu vou perder meu emprego por causa do meu pecado? Será que eu vou perder meu prestígio por causa do meu pecado? Será que as pessoas vão olhar para mim com um olhar torto e eu vou deixar de ser importante para as pessoas? Tem muita gente que se preocupam com a reputação. Davi não se preocupou com isso. Davi disse: Deus, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o Espírito Santo. Esse homem dava importância à presença de Deus, porque a presença de Deus é o que há de mais importante para a nossa vida. Amém, meus queridos? Você pode perder tudo e todos, e você continuará 1.000.000% suprido se você continuar com a presença de Deus. Por outro lado, você pode ter toda a prata, todo o ouro deste mundo, você pode ter o elogio, o tapinha nas costas dos homens, mas se você não tiver a presença de Deus, você não tem nada. Nós não temos nada, irmãos, se não tivermos a presença de Deus. E Davi se preocupava com isso. Ele não ficou preocupado se ele ia perder o trono. Davi era tão desligado de status, de coisas, que quando o seu próprio filho quis tomar o reinado, ele saiu dizendo: vai, você quer? Toma. Como nós podemos aprender com o rei Davi? Quando a Bíblia diz que Davi tinha um coração igual ao coração do Senhor, a gente pensa que era porque ele era perfeito. Ele não era perfeito, ele era tão pecador quanto você e eu.
a maneira como ele lidava com a presença de Deus, como ele dava importância para a presença de Deus, é o que realmente fazia diferença. E Deus era atraído por isso. O próprio Deus falou: eu encontrei em Davi um coração igual ao meu, e então eu o ungi. Quando Deus começar a encontrar em nós um coração igual ao dele, um coração faminto, que dá importância à presença dele, Ele vai nos ungir. Eu posso ouvir um glória a Deus? A importância de Deus, a importância da presença de Deus, ela deve ser considerada dentro de nós, deve estar num grau muito alto. Isso não para os homens verem, mas para o próprio Deus enxergar. Moisés foi um homem que, por exemplo, teve várias experiências com Deus, experiências de milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Mas chegou no momento em que ele disse: Senhor, estou muito bem suprido com anjos, estou muito bem suprido com milagres, estou muito bem suprido com poder, mas não me deixe subir deste lugar, se a tua presença não for conosco. E olha, que muitos de nós, até pentecostais, tudo o que queríamos era a certeza de que na nossa frente está indo um anjo, na nossa frente ou na nossa casa, na nossa vida, tem anjos trabalhando. É claro que a gente tem essa noção, que a gente até crê, mas quem de nós não queríamos, sabe, um sinal, ver uma luz, ver a mão, a espada do homem, a espada do anjo, sabe, do nosso lado, como isso cresceria a nossa fé. E Deus falou assim: Moisés, não se preocupa não, o meu anjo, o anjo que tirou você do Egito, que abriu o mar vermelho, que sempre andou na tua frente, esse meu anjo irá contigo. Moisés disse: Senhor, não quero saber de anjo, se a tua presença, se o próprio Senhor não descer do céu e não começar a andar conosco, não nos faça subir deste lugar. Eu quero tua presença, eu quero sentir que o Senhor está conosco. Aleluia. Você sentir a presença de Deus. Um anjo faz você arrepiar. Um anjo faz você até se sentir mole, como fez com Daniel. Mas a presença de Deus faz você sentir algo fora e dentro. Porque o anjo não pode entrar dentro de você, mas Deus entra dentro de você e habita dentro de você. Era como se Moisés estivesse falando: Senhor, quantas vezes o anjo passou perto de mim, eu vi milagre, mas meu coração continuava angustiado. Quantas vezes o anjo fazia rebuliço, mas eu continuava triste. Não, Senhor, às vezes que eu sentia a tua presença lá no Santo dos Santos, quando a tocha de fogo subia e fazia uma coluna, naqueles momentos, Deus, era que eu sentia suprido. Então não nos faça subir deste lugar, se a tua presença não for conosco. Milagre é bom e nós vamos experimentar muitos milagres, poder de Deus, Deus abrindo porta, prosperando. Mas eu vou dizer uma coisa para você: só seremos 100% realizados, só seremos 100% satisfeitos em Deus quando a presença dele for plena dentro de nós. Quando a presença de Deus começar a andar conosco e sentirmos que ele de fato está conosco, nós sentiremos a segurança, não apenas no exterior, mas sentiremos segurança dentro de nós. Não importa, é o momento em que você está pronto para entregar o pescoço para morrer. Sabe por quê? Porque quando Deus está dentro de você, você já se sente dentro do céu. Você não se importa com as coisas da terra. Tem muita gente brigando por coisas da terra. Quando sentimos a presença de Deus sobre e dentro de nós, nós não vamos brigar pelas coisas dessa terra. Sabe por quê? Porque embora estamos com os pés no chão, no solo, o nosso coração já está experimentando a eternidade, experimentando a presença do eterno. Aleluia! A presença deve ser o tesouro do nosso coração. Chore pela presença, queira a presença, deixe claro para ele que a presença dele é mais importante do que as bênçãos que hoje você está precisando. E essa presença vai fazer a diferença. Essa presença vai colorir nossa família, vai trazer uma tonalidade diferente para a nossa vida,
vai nos fazer enxergar as coisas diferentes, irmãos. Nós enxergamos o mundo na nossa própria ótica, na ótica do mundo, na ótica das notícias. Enxergamos as coisas na ótica da nossa insatisfação, do nosso vazio. Enxergamos as coisas deste mundo na ótica das nossas lutas e percalços e adversidades. Quando a presença de Deus está dentro de nós, nós passamos a enxergar o mundo na ótica dele, é vendo pelos olhos dele. Quem viu aquele profeta que, acho que foi no Facebook que eu vi, que estava em Brasília, estava indo para outra viagem, Deus mandou ele vir ao Brasil, ele teve uma visão de uma águia voando, e ele passou a enxergar pelos olhos da águia, a águia voando, ele enxergando pelos olhos da águia, porque a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor voarão com asas como águia. Quando nós começarmos a ser mais cheios da presença de Deus, nós vamos enxergar Teresina como Deus enxerga. Nós vamos enxergar o Piauí como Deus enxerga, o Brasil como Deus enxerga. E quando começarmos a enxergar na ótica divina, nós teremos uma linguagem contrária à linguagem do mundo. Nós teremos uma reação contrária à reação do mundo. Quando todo mundo estiver indo para um rumo, nós estaremos indo para o rumo de Deus. A Bíblia diz que quando o homem foi ferido, passou um levita e passou um sacerdote, e eles estavam indo para o mesmo rumo, mas de repente veio o bom samaritano, e o bom samaritano vinha seguindo o seu próprio caminho, um caminho diferente do sacerdote e do levita. O bom samaritano representa Jesus, que veio para morrer por nós e tirar de nós as nossas feridas e nos curar, amém? Quando nós estamos cheios da presença de Deus, ainda que os sacerdotes estejam andando por um caminho, e levitas, ainda que todas as igrejas estão andando por um caminho, buscando prosperidade, buscando coisas, brigando por isso, brigando por aquilo, se nós estivermos cheios de Deus, nós estaremos trilhando um caminho diferente. Não é porque somos uma igreja evangélica que nós vamos alinhar todo mundo que crê. Nós vamos trilhar o caminho do Espírito Santo, o caminho do avivamento. Nós seremos um povo independente, não independente do Evangelho, não independente do corpo de Cristo, mas independente aqui, irmãos. Quando todo mundo estiver fissurado somente em prosperidade, quando todo mundo estiver fissurado somente nas coisas boas desse mundo, nós ainda continuaremos dando ênfase à presença de Deus. Se a crise vier, vamos continuar, não vamos mudar. Vamos agora fazer campanha de prosperidade porque está em crise. Não, pode vir crise, pode vir perseguição, pode vir o que for. Nós continuaremos buscando o avivamento, que é a presença de Deus em nós, fluindo dentro de nós. Em nome de Jesus, o Senhor vai nos capacitar como igreja a passar por todas as adversidades, todas as provações, e não vamos mudar a nossa linha de pensamento, porque a nossa linha de pensamento é uma só. Queremos a presença, queremos o avivamento, queremos a presença de Deus, e essa presença você não perde por esperar. De repente, ela vai cair neste lugar, tua vida será mudada, tua maneira de pensar será mudada, tua maneira de ver será mudada. Você vai deixar de brigar pelas coisas mesquinhosas deste mundo, pelas mesquinhas desse mundo. Não, você vai parar de brigar por coisas, e você vai perceber que quando você buscar realmente a presença de Deus, Ele vai começar a abrir caminhos para você, Ele vai te suprir em todos os caminhos. Salomão chegou para Deus, Deus falou: Salomão, me peça algo. Salomão disse: eu quero sabedoria para guiar teu povo. E Deus disse: porque você não pediu prata, não pediu ouro, não pediu mulheres, mas pediu sabedoria por causa do meu povo, eu te darei todas as coisas além de sabedoria. E sabe o que é sabedoria? Lá em Provérbios diz que a sabedoria clama nas esquinas: venha para mim. O apóstolo Paulo diz que em Jesus estão escondidos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aquela sabedoria que Salomão pediu, sabe quem era? Jesus!
Se você começar a pedir: Jesus, eu quero mais de Cristo em mim, eu quero mais a presença dele, eu quero ter a mente de Cristo, eu quero ter o coração de Cristo, eu quero ter o caráter de Cristo, o manto de Cristo, a santidade de Cristo, a bondade de Cristo, o amor de Cristo, a maneira de falar, a maneira de ver, a maneira de pensar, de se relacionar, a maneira de pregar. Eu quero mais de Cristo. Quando a nossa prioridade for Cristo, sabe o que ele diz? Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O nosso coração vai estar totalmente nele, envolvido nele. E a nossa vida será diferente, a nossa linguagem será diferente. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Embora nós temos um grande crescimento de evangélicos no Brasil, ainda se cumpre, ainda se aplica a palavra para esse mesmo povo. E outra vez vereis a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Entre essa grande turma de gente que está entrando nas quatro paredes, participando de cultos, nós precisamos fazer a diferença no nosso tratamento, na nossa maneira de pensar, nossa maneira de ver. As motivações do nosso coração precisam assustar até alguns crentes, precisa causar pavor até em alguns crentes. Você vai começar a conversar e alguém que já é crente há muito tempo vai olhar para você e dizer: rapaz, isso é diferente. Quem lembra do profeta Gregório Macnucci? A linguagem desse homem era diferente. A linguagem dele fazia diferença. Presta atenção. Eu estava indo para a Bolívia em 2005. E eu sentei na poltrona porque a gente foi de ônibus de São Paulo até Corumbá. De Corumbá pegamos o trem da morte. O trem pulava dessa altura assim. Tinha um irmão que ficava sacudendo, era meio grande. Aí ele só fazia uma força no corpo. O trem jogava ele para outra poltrona. Ele ficava brincando assim, a gente morrendo de rir, do tanto que o trem pulava. Minha esposa grávida na época, pegou lá a área VIP, sofreu menos. Aí depois a gente pegou outro trem e foi para Santa Cruz de la Sierra. Foi a minha primeira experiência com a língua espanhola. E quando eu estava indo de São Paulo passando ali já no Pantanal Mato Grossense, eu estava do lado de um irmão que eu nunca tinha visto, conheci pela primeira vez. E eu estava falando de avivamento para ele. Eu estava falando dos heróis da fé. Eu falava de Moody, Charles Finney. Ele nunca tinha lido os livros. Eu estava falando de David Bryan, falando de Jonathan Edwards, falando de homens, Lutero, John Wesley, homens que arderam no Espírito Santo. Ele disse: olha, eu nunca li esse livro, mas eu participei de uma pregação de um homem que ele não era diferente desse que você está falando. Qual é o nome dele? Gregório Macnucci. Eu disse: meu amigo, esse homem é uma loucura. Ele disse: não, ele é louco, ele é diferente de todos os pregadores que eu já ouvi. Quando todos os pregadores só falam de prosperidade ou disso, aquilo, aquele homem só fala de uma coisa: amando a presença. Só fala da presença, de estar na presença do Espírito Santo, de estar com Jesus, beijando Jesus. Aquele homem era diferente, ele é um doido, ele é um louco. Irmãos, nós precisamos viver esse nível. Os próprios crentes vão chamar você de doido. Alguém vai olhar para você: rapaz, enquanto eu estou aqui pelejando para ver se eu mudo uma coisa no meu casamento, para ver se eu melhoro alguma coisinha, tu está falando dessa loucura aí, meu irmão. Isso não existe não. Isso aí isso é um ET. Claro, irmãos, quem ama avivamento, quem ama a presença de Deus, está com o pé na terra, mas o coração é no céu o tempo todo. E o apóstolo Paulo era um desses. Ele disse: se ressuscitasse com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. E você está aqui de repente, e você até vacila em alguma coisa. Alguém pergunta: rapaz, o que está acontecendo? Você não está meditando? Rapaz, eu não consigo parar de pensar no céu. Eu não consigo parar de pensar em Jesus. Eu me lembro no início da minha conversão, a fome era tão grande, irmãos, que às vezes eu estava lá na portaria do hospital, sendo vigia. Irmãos, a fome era tão grande, quando eu passava assim umas 4 ou 5 horas, que eu não tinha um tempo sozinho com Deus, eu deixava a portaria sozinho lá. E eu me trancava no banheiro. Eu me ajoelhava. E eu tinha 3, 4 minutos aqui na presença dele, dizendo: eu te amo, Senhor, eu não posso ficar sem ti. Não saia da minha vida, eu quero mais, Senhor, dá-me mais de ti, dá-me mais de ti. Quando eu vi que era o tempo mais ou menos que alguém usava para fazer alguma coisa, eu voltava para o local. E eu fazia várias vezes. Às vezes eu estava começando a orar e escutava: cadê o porteiro? Cadê o porteiro que está aqui? Aí eu tinha que sair do banheiro.
quando você está envolvido queimando. Eu me lembro uma vez que eu estava estudando o ensino médio. E eu estava na sala de aula e tinha uma professora que inclusive ela mora aqui em Teresina. Estava dando aula de filosofia, se não me engano. E meu coração queimando. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Eu estava aqui do lado de um crente. E o meu coração queimou de uma tal maneira, com fome de ter um momento com Deus. Parecia que eu estava escutando um grito lá do monte. Ei! Ei! Estou esperando! Peguei minha mochilinha, coloquei o caderno aqui dentro. Professora, licença, saí. E a professora disse, o que foi que aconteceu? Aí o outro irmão, que era muito meu amigo, conhecia muito, disse, pode deixar, professor, eu sei, pode deixar, não se preocupa não, eu sei para onde ele está indo. Cheguei em casa, nem falei com minha esposa, estava tão angustiado, tão faminto por algo de Deus, que eu deixei minha mochila lá, peguei uma garrafinha de água, subi para o monte, umas 3 da tarde, voltei quase 6, e lá eu rasgava o peito. Eu dizia, Deus, onde tu estás? Eu quero mais da tua presença. Aí no outro dia eu voltava para a escola. Aí eu encontrei um amigo lá no outro dia. Ele disse, irmão Cecinho, rapaz, quando você saiu ali, eu já sabia que você estava indo para o monte orar. A minha vontade foi fazer a mesma coisa, mas eu fui covarde. E várias vezes eu deixei de fazer alguma coisa e corria para um ambiente que eu escutava ele me chamando. E eu sabia que ali era importante. Por isso que hoje estou aqui pregando o Evangelho. E muitas vezes eu neguei o chamado do Senhor e depois sofri a angústia, sofri a ausência da presença dele. Eu quero indicar uma coisa para você. Quando você sentir o teu peito queimar por um pouco, nem que seja 2 minutos, vale a pena. Abra mão de qualquer coisa que você pode abrir mão. Vá para um lugar reservado. Joga um beijo para ele. Dá um beijo no coração dele. Diga, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor, eu quero mais de ti. Não me deixe sair da tua presença. Vai ter momentos que ele vai te chamar só para testar se você prioriza mais ele do que qualquer outra coisa. E nós precisamos dar valor. A Bíblia diz que teve um momento em que Davi ficou sem a esposa, ficou sem as coisas dele, porque os soldados passaram na aldeia, levaram tudo. Os próprios soldados de Davi quiseram abandonar ele. A Bíblia diz que Davi sai a um lugar à parte e se fortalece no Senhor. Ele vai orar e pergunta, Senhor, eu posso ir atrás, eu vou conseguir vencer, eu vou conseguir tomar de volta. E ele escuta o próprio Deus falando. Ele não usou sacerdote, ele não usou profeta, ele mesmo foi para Deus. E Deus disse, vai que você consegue. Quando ele volta outro. Os soldados que estavam enxergando em Davi um derrotado, quando Davi volta, diz, levanta a poeira, vamos lá buscar nossas coisas. E os soldados se animaram, porque viram em Davi e sentiram a presença de Deus na vida dele. Vai ter situações na nossa vida que a gente vai estar quase que perdendo a guerra sem saber o que fazer. Meu irmão, 5 minutos que você tira para Deus e expõe teu coração ao fogo dele, ele virá e você vai começar a enxergar as coisas na ótica dele. Você vai ouvir a voz dele pegando a tua mão dizendo, não temas, eu sou contigo, eu te levanto, eu quem abro os ferrolhos de ferro, os portões de bronze, sou eu que abro o caminho do deserto e rio no ermo. Nós não podemos ser uma geração sem a presença de Deus. Precisamos priorizar isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. A igreja é um ótimo lugar para buscar. Aqui é um lugar para você ser motivado. Mas eu digo para você, o que você recebe aqui não te sustenta até a quinta-feira e até o próximo domingo, não. Você precisa sair daqui, cultivar um relacionamento onde a presença dele vai continuar sendo priorizada e você vai continuar sendo cheio. Quinta-feira, quando você voltar aqui, você já vai estar cheio, vai se encher mais ainda. Aí no domingo seguinte, quando você voltar aqui, você vai estar mais cheio ainda, e você vai se encher mais ainda. Tem gente que vem para um culto como esse, se enche, e a semana toda se esvaziando. Depois se enche, a semana toda se esvaziando, pecando, sabe, não continua buscando a Deus. Sabe o que acontece? Você começa a viver aquele efeito sanfona, vai e volta, vai e volta. Daqui a pouco, se o diabo vier com uma força maior, se ele te pegar na fraqueza, ele te derruba, te desmotiva. E esses altos e baixos não é bom para nós. Por quê, pastor? Porque daqui 10 anos você vai ter uma insatisfação de dizer, Senhor, faz 10 anos que eu oro pela mesma coisa e não acontece. Faz 10 anos que eu busco a mesma coisa e não tenho. E por que não tem? Porque não permanece buscando. Porque vive de altos e baixos. E vai vir uma mensagem do inimigo. Daqui 10 anos de novo você não vai ter isso aí. Daqui 20 anos você não vai ter isso aí. E você começa a ser desmotivado. Por isso que a constância na presença de Deus deve ser uma realidade em nossa vida.
não caia, não se afrouxe, não reduza, não volte atrás. Vamos continuar buscando até a presença de Deus, até sermos cheios na medida em que precisamos. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Você sai daqui da igreja abençoado, coração cheio, peito estourando. Aí chega em casa, você não consegue administrar as emoções e se envolve com discussões. Aí, meu irmão, é como abrir uma válvula de escape. Quando você começa a discutir, as suas emoções afloram e você começa a responder à altura. A pessoa joga pedra em você, você pega a mesma pedra, joga de volta, xinga as pessoas e discute. E aí você começa a pecar no seu coração, deixar que o ódio, o rancor vai crescendo. Aí, a presença que estava tão bem dentro de você começa a escoar. Você já teve a experiência de estar com o coração lavado, tão abençoado, meia hora depois ser tomado com angústia? Como pode isso? Nós precisamos fechar as brechas, as rupturas, para que a presença de Deus não saia mais da nossa vida, mas que ela possa ir crescendo, 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 até transbordar. Posso ouvir um glória a Deus? Porque a presença ela é importante para a nossa vida. Moisés deu importância para a presença. O próprio Deus fala que a presença dele é importante. Paulo estava passando por uma luta na sua vida, um espinho na carne. Alguém estava esbofeteando ele, quem sabe fisicamente ou moralmente. E ele disse: Senhor, tira de mim esse cálice, tira de mim esse espinho. Deus falou: não se preocupa não, Paulo, fique tranquilo, fique firme, porque tem algo que é mais importante do que eu tirar esse espinho da sua carne. A minha graça te basta. Eu sou a tua porção, Paulo, fique firme. E aí o apóstolo Paulo entendeu que aquela luta que ele passava era para de alguma maneira abater o orgulho dele, porque ele era tão cheio de Deus, que ele disse que foi até o terceiro céu. E ele disse que para não se orgulhar das grandes revelações, Deus permitiu o espinho na carne dele. Por quê? Porque era mais importante para Deus permanecer na vida de Paulo, do que ele agora sair se vangloriando por causa das grandes revelações e começar a perder a presença de Deus. Porque o próprio Deus dá importância à presença dele em nós. Se Deus chegasse para você e dissesse: você quer que nesse momento eu supra a tua necessidade, ou eu traga a minha presença para a sua vida, o que ele ouviria de você? Jesus chega para os discípulos e diz: olha, vocês vão ter aflições no mundo, mas tenham de bom ânimo, não se preocupem, porque uma coisa vocês terão na vida de vocês, que vai dar capacidade de vocês a enfrentar toda a adversidade da vida. E essa coisa é a minha presença. Eu irei, mas voltarei, enviarei o Consolador para vocês. O Consolador é a presença de Jesus, é o Espírito de Jesus. Ele disse: com o meu Consolador, com a minha presença, vocês enfrentarão todas as coisas. E ele disse: eu não darei a vocês em um momento especial da vida de vocês. Eu ficarei com vocês até a consumação dos séculos. Porque o próprio Jesus sabe que se a presença dele não estiver em nós, não conseguiremos vencer as nossas lutas. Quem ama a presença de Jesus diz amém. A presença do Pai e a presença do Filho não é diferente da presença do Espírito Santo. Aliás, o Pai não desce do céu para estar com você, nem tampouco o Filho. O Filho que está à destra de Deus, quando ele desceu, a Bíblia registrou. Foi tão importante quando ele desceu que a Bíblia registrou. Quando ele desceu e apareceu para Saulo, foi o próprio Jesus que apareceu para Saulo. Ele não vai estar descendo do trono toda hora para vir aqui, mas ele disse: eu já estou com vocês, porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo em nós é Jesus em nós. E eu sei que esse é o grande desafio. Nós achamos que foi mais importante para os discípulos estar fisicamente com a companhia de Jesus do que o que nós temos do Espírito Santo. Porque isso é fé, é espiritual. Não enxergamos com os olhos físicos. Mas Jesus liberou para nós o que é mais importante do que ele liberou para os discípulos. Os discípulos estavam com Jesus, mas na hora de dormir, Jesus ia para um canto, eles ficavam aqui. Você lembra que às vezes de madrugada Pedro saía caçando Jesus no monte? Senhor, tem a multidão já te esperando. Então Jesus estava periodicamente na vida dos discípulos. Ele não estava o tempo todo.
Agora o Espírito Santo está o tempo todo conosco e ainda dentro de nós. Quando você diz Espírito Santo, bem-vindo, e diz Jesus, bem-vindo, você está falando com a mesma pessoa. Em 2 Coríntios capítulo 3, 17, diz que o Senhor Jesus, referindo-se a Jesus, o Senhor é o Espírito. Jesus e o Espírito Santo é a mesma pessoa, são a mesma pessoa. Não pode separar um do outro. O Espírito Santo não é um anjo de Deus, não é um enviado de Deus. O Espírito Santo não é um poder de Deus, não é um fogo de Deus, não é uma pomba de Deus. O Espírito Santo é Deus. Do mesmo jeito que a Bíblia diz que Jesus é Deus, diz que o Espírito Santo é Deus. Quando, pastor? Lembra de Ananias e Safira? Quando Pedro diz assim: por que, Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração para pecares contra o Espírito Santo? Aí ele termina dizendo: não pecaste contra o homem, mas contra Deus. Porque o Espírito Santo é? 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 Se existir uma geração que tem toda a chance de viver muito mais intenso do que os israelitas viveram na época da Arca da Aliança, essa geração é a geração de hoje. Porque a presença de Deus vinha para a arca e abençoava o ambiente. A Bíblia diz que a presença de Deus agora veio para dentro de nós. Aleluia! Nós não precisamos fazer uma arca, e eu estou falando fisicamente, e sair com essa arca igual os sacerdotes, como tem igreja que está fazendo aí, pegando a arca da aliança e saindo, e dizendo que a presença de Deus não está ali. Se a presença de Deus não estiver na vida daqueles pastores que estão levando a arca da aliança, eles estão fritos. Se a presença de Deus não estiver neles, que na arca não vai estar. O apóstolo Paulo diz que Deus não habita em algo feito por mão de homens. Deus habita no templo dele, que é você e sou eu. Vós sois o templo do Espírito Santo. Posso ouvir um aleluia? Deus pode colocar nessa toalha o poder de cura, sim ou não? Deus pode colocar uma unção para curar as pessoas, sim ou não? Sim ou não? Estava no lenço de Paulo, estava na sombra de Pedro. O poder de Deus pode ser colocado aqui e você ser curado. Isso não tem problema nenhum. Mas o próprio Deus não vai estar aqui. Deus está aqui. Deus não está nesse objeto, Deus está aí. É você que carrega Deus. É por isso que a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Se Jesus tiver que entrar em algum lugar, a igreja tem que ir com os pés dela. Porque quando a igreja pisa em algum lugar, Jesus está pisando naquele lugar. Porque a igreja carrega Jesus no coração. E Jesus é o Espírito Santo. Se não tivermos noção, revelação da importância de carregar a presença de Deus, vamos nos dar por satisfeitos em apenas vir no culto. Se o pastor pregar bonitinho, com a hermenêutica, uma homilética impecável, então eu estou na melhor igreja do mundo. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você: a tua formalidade pode te levar para o inferno. Se a presença não estiver na nossa vida, se nós não tivermos noção e revelação de que o que de fato importa é a presença de Deus em nós, vamos morrer religiosos e ainda vamos para o inferno. Alguém disse uma frase muito triste, que se o Espírito Santo subir da terra hoje, 95% da igreja não percebe, não vai perceber que ele subiu. Por quê? Porque ela já não sente a presença dele. Você não pode ser um cristão que não consegue discernir quando é um demônio, quando é Deus que está atuando na sua vida. Nós precisamos viver e nos acostumar com a presença do Espírito Santo de tal maneira, e eu digo entre aspas, acostumar no sentido de que na hora que ele sair um pouquinho, você se desespere. Na hora que ele sair um pouquinho, você grite como Davi: Senhor, não saia da minha vida. Porque tem muito crente que está vivendo hoje, vem para a igreja,
devolve o dízimo e faz coisas dentro da igreja, que quando peca, termina de pecar, faz igual a prostituta de Provérbios, passa a mão na boca e diz: purificado estou. Não tem consciência pesada, não sentiu que o Espírito se entristeceu. Por quê? Porque não tem comunhão com o Espírito Santo, vive uma vida religiosa aqui, a ponto de dizer assim, ó: quanto mais tradicional eu for, quanto mais teórico eu for, melhor para mim, porque eu vou ter mais paz. Só assim eu não me sinto acusado, não me sinto impulsionado a ficar pedindo perdão pelos meus pecados. Porque a melhor coisa é pecar, a melhor coisa é você pecar e depois ter a certeza de que Deus não vai ligar para isso. Por quê? Porque eu fui escolhido. Uma vez salvo, salvo para sempre. E como eu sou escolhido, eu vou subir para o céu. Mesmo assim, Deus sabe que eu sou pecador. Então eu não vou ficar morrendo por causa desses pecadinhos, porque afinal de contas eu preciso viver uma vida feliz. E aí você não sabe que o Espírito Santo há muito tempo não atua na sua vida. Porque mente cauterizada é essa. É quando a pessoa peca, peca, peca e não sente nenhum constrangimento do Espírito, porque já cauterizou a mente. E a Bíblia diz que Deus nos últimos tempos vai entregar muitos ao espírito da mentira, para que continue pecando e não sintam nada, porque foi isso que eles decidiram viver. Agora, quem prioriza a presença de Deus, na hora que pecar, por muito ou por pouco, na hora que peca, já começa a dar um calafrio na alma, já começa a cair o semblante, já começa a se sentir mal. Por quê? Porque pecou. E quando peca, o Espírito Santo se sente desconfortável dentro de você, e o Espírito Santo vai começar a falar para você: não está certo isso, para com isso, eu vou saindo. E a Bíblia diz: não entristeçais, não apagueis o Espírito. É quando você começa a pecar, 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 e o Espírito fica sem ação na sua vida, de tal maneira que daqui a pouco você não sente mais nada do Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo de verdade, que pecamos, nós voltamos rapidamente para o arrependimento, e é para isso que Ele está aqui. A Bíblia diz que Ele veio para nos convencer do pecado, justiça e juízo. Posso ouvir amém? Na hora que você peca, imediatamente Ele já te corrige. Quando alguém chega e fala: olha, não está certo, Deus já falou comigo. É igual Davi, quando o profeta falou: você pecou, ele disse: eu sabia que estava demorando, Deus ia falar comigo de alguma maneira, porque já estava corroendo na minha alma. Por que eu sei que Davi sentia isso? Porque ele disse lá em Salmos 32: quando eu me calei, envelheceram os meus ossos todo dia. Porque a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca, aquele que esconde o seu pecado nunca prosperará, mas quem os confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, enquanto Davi estava com o seu pecado escondido, seus ossos estavam envelhecendo. E osso na Bíblia representa fé. O que segura o nosso corpo em pé? Os ossos, ok? O que segura um crente de pé? Fé. Então, quando Davi estava no pecado, a sua fé estava definhando, envelhecendo, ele estava morrendo. Graças a Deus que veio um profeta, expôs, ajudou ele a se arrepender e ele se reergueu. Por isso que é importante ter o Espírito Santo, porque na hora que você peca, imediatamente você se sente incomodado. Aí você tem que ser muito corajoso para continuar pecando, continuar pecando, continuar pecando e expulsar o Espírito Santo da sua vida, porque você sente que está literalmente expulsando o Espírito Santo. Mas quando nós priorizamos e damos importância para a presença, que percebemos que pecamos, que percebemos que Ele se entristeceu, imediatamente a gente volta para o trilho, se arrepende e volta para a santidade. E é por isso que nós temos o Espírito Santo. Posso ouvir amém? Tem gente que é igual Satanás. Cita para você a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas está no erro. Então conhecer a Bíblia demais, até o Satanás conhece. Ele discutiu com Jesus conhecendo a Bíblia. Ou você nunca encontrou com alguém lá na rua, nas drogas, e quando você vai evangelizar, ele começa a citar Salmo 91, citar Salmo 23, citar vários versículos bíblicos. O que adianta saber um monte de versículo bíblico se você não está sendo convencido pelo Espírito? Porque tem muita gente, não, conhecer, eu tenho que conhecer versículo, é bom, tem que até decorar, faça isso, mas não se assegure a isso. Não se assegura ao conhecimento que você tem. Apesar da Bíblia dizer: e conhecereis a verdade vos... Não é conhecer informação, é conhecer a verdade de Jesus na experiência, senti-lo, se envolver com Ele. Não adianta você ficar estudando, meu Deus, um livro bom que você lê, um autor que você praticamente sente que conhece ele por tantos livros. Por exemplo,
Tem muita gente que gosta de ler os livros de Marcos Lucado. Quem gosta de ler os livros de Marcos Lucado? Marcos Lucado, Filipenses. Quem mais? Quem está, Luciano Subirá? Quem está lendo, por exemplo, os livros do John Bevere? Vamos lá, Bom Dia Espírito Santo, os livros do Benny Hinn. Quem já leu? Beleza. Você parece que você passa a conhecer o cara porque você está lendo as coisas dele. Ele fala tanto que você não conhece esse cara. Isso é um conhecimento teórico. Você só vai conhecer ele de verdade a partir do momento que você tiver a oportunidade de encontrá-lo e ter um momento com ele. Aí você vai conhecê-lo de verdade. E se você puder andar com essa pessoa uma semana, aí você vai conhecer não somente aquilo que ele pensa a respeito daquilo que ele fala nos livros, mas você vai também conhecer como é que é ele com a esposa dele, com os filhos dele, com as ovelhas, com a igreja, com as pessoas. Isso é conhecer. Então não adianta você conhecer versículos bíblicos, textos bíblicos, se você não anda com o autor da Bíblia. E conhecereis a verdade vos libertará. Tem muita gente que conhece Bíblia de Gênesis, Apocalipse e é preso na escravidão. Mas eu te garanto uma coisa: se você começar a conhecer numa visão diferente, começar a não conhecer apenas o que Jesus falou, mas conhecer o Jesus que falou, começar a ter comunhão com Ele, começar a experimentá-lo, ver sua presença, senti-lo, sentir o manto dele passando por você, a mão dele colocando no seu coração, te constrangendo o seu pecado. Quando você começar a chorar na presença dele, só você e ele, porque você está ouvindo a voz do seu coração, ele dizendo: eu te amo. Quando você tiver a experiência de ficar 2, 3 horas de madrugada amando, glorificando e não sentindo vontade de sair dali, porque você sente que ele está na tua frente, quando você começar realmente a entrar e mergulhar nesse rio, aí sim você será liberto, porque esse é o verdadeiro conhecimento da verdade. Experiência. Eu tive uma experiência com ele. Eu ouvi a sua voz, ele me tocou, ele falou comigo. Aí eu posso dizer que conheço. Sabe por que Davi priorizava tanto a presença? Valorizava tanto a presença? Em Salmo 63, sabe o que ele diz? Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Sabe o que ele diz em seguida? Quando entrarei de novo e experimentarei a tua glória? Como quem estivesse falando: eu já experimentei tua glória. Quando eu irei de novo? Quando eu vou experimentar de novo a tua glória, a tua face, contemplar a tua face? Sabe aquela música? Quem já pisou no Santo dos Santos? Ele está no ar? Em outro lugar não pode viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Vai segurando essas notas aí. Por que é importante ter experiência com Deus? Experimentar a presença dele. Porque no dia que você experimentar, vai ficar mais fácil você voltar para aquele lugar, porque você já sabe o gosto, você já sabe o quanto é maravilhoso. Por isso, novo convertido, você que se converteu há um tempo desse, 6 meses, 1 ano ou menos, se você não buscar Deus a ponto de experimentar algo profundo, você não terá a mesma segurança. O que eu mais vejo são pessoas desviadas da fé, e quando eu vou checar o coração delas: e aí, como é que você está? Eu estou bem. Mas você saiu da igreja, você: não, mas eu estou bem. Mas você não sente assim vontade de voltar? Não, eu até estou melhor do que eu que estava na igreja, porque era uma luta quando eu estava na igreja. Esse tipo de gente não pisou no Santo dos Santos. Por que eu sei? Porque a linguagem é diferente. Quando você encontra um desviado que um dia experimentou o Santo dos Santos, a linguagem é outra. Como é que você está? Rapaz, eu não estou bem não. Por quê? Cara, eu saí da presença de Deus, eu estou aqui sofrendo, igual o sovaco dela já, comendo pão que o diabo amassou. Estou angustiado, eu preciso voltar. Eu já conversei com algumas pessoas desviadas, que elas começam a dizer assim: olha, eu fui batizado com o Espírito Santo, e elas começam a chorar.
eu experimentei, eu evangelizava, eu sentia, eu lia a Bíblia toda hora. Essa pessoa, ela volta com facilidade para o reino de Deus. Por quê? Porque ela experimentou. Mais cedo ou mais tarde ela volta. Agora você encontra aquela pessoa que passou um tempo na igreja e não consegue ter um testemunho de uma experiência com Deus, provavelmente ela não volte mais, porque ela nunca experimentou. Quando Davi pecou, ele soube para onde voltar, porque ele sabia o que estava lá. Então quando ele pecou, que o profeta veio e o corrigiu, a Bíblia diz que ele foi jejuar. Deixou de comer, não trocou de roupa. E ele passou dias jejuando, pedindo perdão pelo seu pecado. Por quê? Porque ele queria restaurar a presença de Deus na vida dele. Infelizmente, irmãos, eu digo com tristeza, tem gente na igreja, aqui em nosso meio, que está aqui, você pensa que está tudo bem, mas em casa, só o esposo ou a esposa consegue realmente vislumbrar o quanto essa pessoa não dá ênfase à presença de Deus, o quanto ir para a igreja para ela é uma coisa, ela não é apaixonada por Deus, o quanto ela não faz questão. Às vezes a esposa fala forte para mudar alguma coisa e a pessoa reage assim como quem realmente não conhece Deus. Às vezes o marido fala e a mulher não acompanha. Tem gente na igreja, irmãos, aqui, que quando estão com os colegas, conversando com os amigos, faz de tudo para não falar sobre a igreja, para não falar sobre Deus, porque são constrangidos. Não querem expor o coração, porque eles não têm ideia do que significa a presença do Senhor. E por incrível que pareça, num ambiente como este, onde a presença de Deus já está, eu sinto a presença de Deus aqui, quem sente? Num ambiente como este, onde a presença de Deus está, Deus se manifesta a uns e a outros não. Tinha uma multidão atrás de Jesus, sentindo o que ele estava falando, os discípulos aqui com ele, mas estava cheio de fariseus, dizendo que o que ele fazia é por Beelzebul. Estava na frente do Deus Todo-Poderoso e não sentiam nada. Trancava o coração, porque Deus, Ele sonda o nosso coração para liberar a presença dEle. Isso é tão forte, que uma vez os fariseus mandaram os soldados ir buscar Jesus. Prendam ele. Está lá no Evangelho de João. E os caras foram. Quando eles entraram no ambiente, e o coração deles, embora sendo servos, seguindo a direção dos doutores da lei, eles tinham outro coração. Quando eles entraram no ambiente, a Bíblia diz que eles ficaram escutando Jesus falar. Escutaram e voltaram sem Jesus. Não prenderam Jesus. Quando chegaram diante dos judeus, dos fariseus, perguntaram: cadê o homem? Por que não prenderam o homem? Sabe o que eles disseram? Nunca vimos um homem falar como aquele homem. Foram para prender Jesus e foram capturados. Pastor, se os fariseus tivessem ido, não tinha sentido nada. Os soldados foram para prender, sentiram. Eu estou me arrepiando todo, irmão. A presença de Deus está aqui. Esse ambiente é o ambiente do Espírito Santo. É um ambiente de Deus. O teu desafio e o meu é abrir o nosso coração e dizer: Senhor, eu quero isso. Eu quero tua presença. Eu creio que quando a igreja, pelo menos 95% dos corações estiverem realmente querendo, Deus virá com muito mais facilidade. E é por isso da importância de uma pregação como esta, que eu poderia estar falando tantas coisas de sabedoria para você, e eu estou falando de algo tão simples. Parece ser tão simples, mas tão difícil de praticar. Eu estou falando de trazermos Deus para a nossa vida. E até parece que é assim meio que joga chover no molhado. Vocês estão dentro da igreja, pastor. Nós estamos dentro da igreja. A Bíblia já é a palavra de Deus. E você está falando que a gente ainda deve trazer mais Deus para a gente? Nós não tocamos nem a ponta do iceberg ainda. Mude. Quem já ouviu falar em mude?
Diz a estatística que só o ministério dele, naquela época, sem microfone, sem a tecnologia de hoje, 500 mil almas anotaram dizendo: eu me converti através do ministério de Moody. 500 mil almas. Só que ele começou como pregador, ele não tinha nada. Ele não tinha presença de Deus, não tinha nada. E um dia ele escutou alguém pregando dizendo: o mundo está por ver o que Deus fará com, em e por meio de um homem totalmente cheio da presença dele. E aquilo entrou no coração dele. Ele voltou para casa depois daquele congresso e chegou para a esposa dele, cujo nome era Emma, e dizia: Emma, eu escutei algo tão forte, dizendo que o mundo ainda verá o que Deus fará com, em, por meio de um homem totalmente entregue a ele. E ele ficava repetindo, diz a história que ele ficava repetindo. Tem até um filme de Moody, um filme antigo assim, parece um teatro, mas vale a pena assistir. Assiste o filme de Moody, está lá no YouTube. Aí disse que ele, de tanto falar para a esposa, teve uma hora que ele olhou para ela e disse assim: mulher, esse homem sou eu. Eu serei esse homem. E ele começou a buscar. E buscava. E buscava. De dia, de noite, de madrugada, buscando. Tem um testemunho de uma católica que era vizinha dele, que escreveu num texto dizendo que de madrugada via Moody andando na rua, na frente da casa dela, orando, e parecia que um passo que ele dava era um glória a Deus, e outro passo era aleluia, do tanto que ele estava clamando. E Moody, diz a história que Moody estava orando de madrugada no meio da rua, e a presença de Deus veio sobre ele, e ele correu para a varanda de uma casa que estava aberta, a varanda, ele correu para a varanda da casa, se ajoelhou, e ele sentiu como eletricidade em todo o seu corpo, a presença de Deus. E ele clamou e gritou, diz: Deus, para, senão eu morrerei. Depois daquele dia, mudou a vida dele. Ele fazia de tudo para conseguir reunir um povo para uma cruzada dele. A partir daquele momento, começou a vir 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil pessoas. Naquele tempo nem microfone tinha. E as almas se convertiam, parecido com o que aconteceu com Billy Graham. Um homem que perseverou, um homem que deu ênfase à presença até encontrar. Nós podemos, de maneiras diferentes, também dar ênfase à presença do Espírito Santo. Buscar a Deus de tal maneira que Ele mude nossa vida. Talvez você não vai ser um pastor porque você não tem esse chamado, mas você vai ser um empresário, vai ser alguém atuando em alguma área em que Deus vai fazer isso chegar nos confins da terra. Porque quem é ungido, aonde Ele coloca a mão, flui. Deus quer usar você. Deus quer ungir você. Mas sem a presença dEle nós não vamos para lugar nenhum. A presença de Deus é importante. Diga comigo, a presença de Deus é importante. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto aqui é que a maneira como você recebe a presença de Deus revela seu grau de importância. A maneira como você recebe a presença de Deus fala se você realmente valoriza a presença de Deus ou não. Davi valorizou tanto a presença que a Bíblia diz que ele abriu mão de todo formalismo. Ele abriu mão de qualquer regra de rei naquele momento. Ele abriu mão da formalidade. A Bíblia diz que ele tirou as suas vestes reais, tirou o manto sacerdotal, e ele começou a bailar na presença de Deus. Parecia que Davi não estava mais diante das pessoas, parecia que ele estava trancado num quarto, sozinho, ele e Deus. E aqui eu sou um adorador do Senhor. E o que Jesus disse, irmãos? Ele disse: se o negarmos diante dos homens, Ele nos negará diante do Pai que está nos céus. Você vive negando Jesus, se constrangendo, não. Se protegendo a reputação, porque alguém vai dizer que você é crente, você vai ser constrangido. E Jesus está só negando você agora diante do Pai também. Porque uma das maneiras de provarmos o valor que damos à presença de Deus é estarmos prontos e dispostos, independente do local, declararmos nossa identidade de cristãos, de adoradores do Senhor. Amém? Não importa onde você esteja, pelo amor de Deus, não passa essa vergonha para nós aqui, não passa vergonha para Deus, de depois de 6 meses, é que alguém no teu trabalho vai descobrir que você é crente. Depois de 1 ano, quando o pastor chega lá dando a paz do Senhor, os funcionários ou colegas de trabalho, ai, ele é crente, pastor?
Pode ser lá na igreja, porque ele é muito quente. Como que Zaqueu recebeu a presença de Jesus? Primeiro ele sobe numa árvore. Você acha que Zaqueu não pensava no ridículo? Ele não pensava em como as pessoas iriam olhar para ele. Olha, o cara é tão pequenininho. Ele reconhece tanto que é pequeno que subiu numa árvore. Vai crescer. Vão falar mal de mim. Eu vou estar numa árvore olhando para Jesus. Aí eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Ele não pensou duas. Quando ele não conseguiu ver as pessoas, ele correu, subiu na árvore. Jesus reconheceu o coração dele. A maneira como ele estava disposto a ver Jesus chamou a atenção de Jesus. Quantas pessoas importantes, até santas, que Jesus poderia escolher para ir almoçar na casa. Ele olha e diz: Zaqueu, desce-te depressa daí, porque me convém hoje almoçar na tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa, com alegria, e levou Jesus para casa. A maneira como Zaqueu recebe Jesus, a presença de Deus, fez a diferença. Jesus estava na casa de um homem, e uma mulher prostituta sabia que ele estava lá, e a Bíblia diz que ela foi, abriu a porta, invadiu o ambiente que ela não cabia a ela, e a Bíblia diz que quando ela chegou nos pés de Jesus, ela começou a chorar nos pés de Jesus, e as lágrimas dela lavavam os pés de Jesus. Ela pegava o próprio cabelo e enxugava os pés de Jesus, e o dono da casa começou a julgar Jesus no coração, dizendo: se esse homem fosse profeta, saberia que é uma prostituta que está fazendo isso com ele. E Jesus, conhecendo o coração dele, expõe a maneira como ele o recebe em casa. E disse: Simão, quem ama mais? Quem muito é perdoado e quem é pouco perdoado? É claro, Senhor, que é o muito perdoado. Pois é, essa mulher está fazendo isso porque ela se sente muito perdoada. Por isso ela está expressando muito amor, lavando os meus pés com lágrimas, enxugando com os cabelos. Você me valoriza tão pouco. Eu entrei na tua casa, você não me deu sequer uma bacia de água para lavar as mãos, nem toalha para enxugar. A maneira como nós estamos dispostos a receber Deus na nossa vida fará a diferença. E Deus considera isso, saiba disso. Esses textos não estão na Bíblia simplesmente para preencher um livro. Estão na Bíblia para nos ensinar como lidar com Deus. Eu posso ouvir um aleluia? E a terceira e última coisa que eu aprendo nesse texto é que é sobre a janela, o troço da janela, o trem da janela. Quem fica na janela nunca receberá a presença de Deus. Quem lembra que o apóstolo Paulo estava pregando um sermão de 7 horas? Vem Paulo, pregar aqui hoje. Tu fica sozinho para as paredes. 7 horas pregando. Tinha um jovem na janela chamado Eutico. A Bíblia diz que ele caiu da janela e quebrou o pescoço. Há uma explicação, diz que tinha muitas velas acesas e a fumaça aí saindo pela janela, ele entontou, caiu. Nada. Todo mundo pode ser que deu sono ali, mas ele estava no lugar de perigo. As pessoas começavam a cair e fazer de com pé. Sono, se beliscava. O cara ficou na janela. Na hora que ele vacilou para cair, não deu tempo de se segurar em quê? Desceu. E eu profetizo que quem estiver hoje praticando aquela música fofoqueira, passando o dia na janela, falando da vida alheia, baladeira nas costas, tu vai cair da janela. Que não quebre o pescoço, mas que um dedo aí, um braço, só para tu aprender. A posição da janela não é bom para ninguém. A Bíblia diz que os soldados, os levitas e todo Israel estava junto com Davi, dançando e bailando na presença de Deus. Não estava nem aí porque Davi estava fazendo. Ah, meu Deus, o rei está se expondo, tirou. Meu Deus, pela primeira vez eu estou vendo o rei com peça íntima, com a camisa de baixo. Não, ninguém falou isso. Mas tinha uma mulher na janela olhando. E porque ela estava na janela, ela olhou com outros olhos. Mical resistiu à presença de Deus na vida de Davi na Arca da Aliança. Sabe por quê? Porque ela não tinha um coração totalmente fechado para o reinado de Davi. Mical era filha do rei Saul. Quantas vezes Mical no seu coração disse: meu pai faria melhor que Davi. Eu acho que não era Davi que devia ser rei, não, era meu pai, era Jonatas, meu irmão. Quantas vezes Mical
pensou coisas ruins no seu coração a respeito do seu próprio marido, Davi. É por isso que Davi falou assim, ó, é diante daquele que rejeitou teu pai e a mim escolheu, é que eu dancei. Porque havia esse coração nela. E esse é o coração de quem fica na janela. A janela não é só um detalhe, irmãos. Janela representa o quê? Janela representa um coração dividido, um coração não totalmente disposto. Janela, por exemplo, alguém que vai atender uma visita pela janela, ela está realmente querendo que a pessoa entre na casa, sim ou não? Você vai visitar alguém, hoje é difícil falar sobre isso, porque as benditas das casas hoje não tem janela. Vai lá, há 20 anos atrás, lá no interior, lá no Angical, você vê, meu irmão, é menino pulando da janela, correndo com medo de apanhar do pai, da mãe, menino, pulando pela janela, correndo. Aí você chega na casa de uma pessoa, tudo bem, eu vim te visitar, a pessoa abre a janela, sim, o que é que você quer? Ela está dizendo de cara que não quer que você entre, porque se ela quisesse, ela iria lá na porta, abriria a porta, tudo bem, você quer entrar? Ei, esqueça a janela. Jesus fala no capítulo 10 de João, que aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Significa dizer que se você quiser que Deus entre na sua vida, não abre a janela, abre a porta. Porque tem muita gente, igreja, que está abrindo a janela para Deus. Está abrindo a janela da sua vida. Casamento é uma janela. Então ela diz assim, não, eu estou indo para a igreja, eu não estou querendo me batizar, não estou querendo ser crente, não. Eu quero que Ele ajude meu casamento. Então é uma janelinha que Ele abriu. Não, eu quero que Deus abençoe minhas finanças, eu preciso melhorar minha vida financeira. Então elas ficam abrindo janelas. Não, estou indo para a igreja por causa da minha saúde, eu estou indo para a igreja por causa disso, daquilo outro. Abrindo janelas da vida. E pede a bênção de Deus e Deus dá. Por que Deus dá, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus manda chuva sobre justos e injustos. Deus manda. Só que essas pessoas que hoje estão abrindo a janela para Deus, sabe o que vai acontecer? Quando elas chegarem na porta do céu, batendo na porta, dizendo, Senhor, abre minha porta. Sabe o que Deus vai dizer? Filho, filha, eu estou tratando você aqui igual você me tratou lá na terra. Você só apenas abriu janelas para mim, você não abriu a porta. Agora a diferença entre o meu céu e a terra onde você estava, é que na terra tem janela para entrar. O ladrão, o salteador entra na terra, mas no céu não tem janela de entrada. Porque Apocalipse 22:14 diz, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito de entrar na cidade pelas portas. Se queremos entrar na porta do céu, nós precisamos abrir a porta da nossa vida, para que Deus entre hoje na nossa casa, na nossa vida, para que a presença dEle entre. Saia da janela, saia da indecisão, se entregue totalmente, abra a porta total, para que o Senhor entre na sua vida, a presença dEle entre, e não é apenas alguma área da sua vida. Eu posso ouvir aleluia? Pastor, mas será que Deus está querendo entrar na minha vida pela porta? Será que Deus está disposto a entrar? Meu irmão, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele serei, e ele comigo. Não é porque você está dentro de uma igreja, fazendo parte de uma igreja, que significa que ele entrou. Pode ser que ele ainda está liberando pela janela da tua casa alguma bênção. E hoje você precisa certificar-se de que Jesus entrou pela porta. Eu posso ouvir um glória a Deus? Adorar a Deus de todo o coração é a maneira mais eficaz de recepcionar a presença do Senhor. Ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Não é amarás o Senhor teu Deus em uma parte do seu coração, em uma janela do coração, é de todo o coração, é a porta, de toda a alma e de todo o pensamento, força. No capítulo 15 de Mateus, Jesus vai corrigir os fariseus usando o que Isaías disse. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
a maneira como você, a importância que você dá à presença de Deus e a maneira como você recepciona Deus na sua vida, vai garantir que Ele não apenas coloque uma mão na janela da sua vida, mas que Ele entre totalmente na porta do seu coração e faça morada na sua vida.